A gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então não posso pregar o que está escrito, que eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Não posso pregar o que está escrito, que eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, pastor, certas doutrinas para que... Miguel, desculpa, para que você tenha autoridade para falar. Olha, Até o momento que o Miguel postou que ele veio parou de pregar, depois ele voltou a pregar. E aí eu comentei lá, né, incentivando ele. Quero até e apareci no Fuxico Gospel. Aqui é Rafael, João e Felipe. E também o Rodolfo. Eu quero muito, depois da gente ter reuniões, para vocês me ajudarem a fazer essas mídias positivas. Sim. Claro, com certeza. Conta comigo, bispo. Um pastor está apanhando, se a gente vê que é maldade, pô, vamos defender o cara. Tem notícia boa de igrejas no Brasil inteiro. Muita sim. E Sim. as notícias estão no Instagram, no Facebook. E bispo, desculpa, Não, eu não, desculpa que você vai responder. jamais. Logo depois já vai o pastor Eu tenho que Eliseu. pedir licença pro senhor para poder falar. Eu costumo dizer que o senhor risca, a gente segue o risco, né? A gente segue o caminho. Mas, só reiterando. Você falou esses dias. Ele quer voltar. Por esse aqui tem que cortar as câmeras, desligar as câmeras. Eu falei, porque... Desculpa, é um idiota, né? Infelizmente. E assim, eu não tive... eu tenho 15 anos, desculpa, eu cometo muitos erros. A minha maturidade era de levantar e de sair, mas como a gente quer ter... provar aquilo que a gente fala, a gente fica sentado na mesa. Era pra mim ter levantado e ido embora. Mas enfim, só reiterando. Hoje a gente tem páginas famintos, desculpa a palavra chula, baixa, que eu tô usando aqui. Páginas que são abutres. O abutre, ele espera morrer para depois comer a carcaça. Vale. As páginas. Hoje vale tudo por um like. É verdade. E as pessoas ganharam muito dinheiro nas minhas costas, venderam muitos cursos Você nas acha que minhas muita costas. gente se aproveitou desse momento? Porque eu vi você em diversos podcasts. Sim. E talvez as pessoas até com a intenção errada, né? Naquela época você já entendia que as pessoas estavam se aproveitando ou ainda não? Eu tenho 15 anos. Qualquer um que vem pra tirar foto comigo... A gente tava conversando aqui sobre um menino. Eu fui pregar numa igreja e terminei de pregar. Eu reitero pro pastor Eliseu, eu quero ouvir o senhor poder falar. E eu entrei dentro do carro e vi um menino bateu na porta, no vidro do carro, chorando desesperadamente. O senhor pode tirar uma foto comigo? Eu, claro, posso. Eu atendo todo mundo quando acaba o culto. Se vai fazer bem ou mal, querendo ou não, as pessoas estão ali. E aí eu desci do carro e fui tirar uma foto com ele. E aí eu tirei a foto. Quando foi no outro dia, mandaram. Meu WhatsApp estava lotado de mensagem, aí eu abri o TikTok. E quando eu abri, tava a foto do menino comigo e ele colocou uma música. E na música me chamava de diabo. E a foto deu 3 milhões de curtidas. Eu falo que eu fiquei muito chateado. As pessoas... Isso os que não curtiram. E aí deu mais de 30 milhões de visualizações e 3 milhões de curtidas. Então, as pessoas se aproveitaram muito no momento. Venderam cursos, pessoas falando que não sabiam, vendendo, comprando e pagando esse tipo de Você acha coisa. que teria que ter um limite? Uma coisa que administrasse essa loucura? Eu acho que os crentes deveriam cuidar mesmo da sua própria vida e defender aquilo que eles acreditam. O falso profeta, o falso profeta, ele é problema de Deus. O profeta, ele é problema do Senhor. O ungido do Senhor é problema do Senhor. Davi disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, o ungido do Senhor é problema do Senhor. Se ele cometeu alguma coisa errada, cadê a igreja? Deixa aqui. Pastor Eliseu, sua palavra sobre esse assunto. Fica à vontade. Prega. Tá valendo. Olha o drama, cara. Gostei. É a trilha, né? O que é um influencer digital? Aquele que usa a sua capacidade, suas redes sociais, para direcionar as pessoas que o seguem, que o escutam. E à luz da Bíblia, todo cristão tem um chamado geral para ser um influencer, um influenciador. Porque a ordem de Jesus para a igreja é fazer discípulos através da pregação do Evangelho.
A União Internacional de Telecomunicações afirma que em 2021, aproximadamente 4,9 bilhões de pessoas, ou seja, 63% da população mundial, usavam já a internet. Meu Deus. Sendo isso, ao meu ver, Agora, antes de continuar o vídeo aqui, é bom que você baixe o e-book Babilônia Gospel antes que saia do ar. É um material onde você vai entender com profundidade como os falsos profetas estão enganando milhares de pessoas nos púlpitos hoje em dia, misturando Bíblia com misticismo, judaísmo com evangelho e usando o nome de Deus para fazer comércio da fé. Esse e-book foi feito para abrir os seus olhos espirituais e te dar base bíblica para discernir os enganos da grande apostasia que já está acontecendo no meio evangélico. Vamos deixar no segundo link do comentário fixado. É só baixar. cumprimento de uma das grandes profecias de Cristo, uma palavra que impacta as nossas gerações. É que ele disse que aquele que crê nele faria obras maiores. O tema de São Paulo esse ano, do estado inteiro, é ano de coisas maiores. Que Jesus falam, vocês farão coisas maiores. Sim. Nenhum de nós conseguiríamos fazer obras maiores em essência das que Jesus fez, mas em alcance, pastor. Jesus alcançou no seu ministério a Palestina. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente alcança o mundo, sendo que pelas redes sociais nós temos a oportunidade, o privilégio que muitos apóstolos não tiveram de alcançar o mundo. Eu me pergunto, o que nós que estamos sendo reconhecidos como influência nas redes sociais temos postado, compartilhado? Pegou pesado. O que temos falado, de que modo temos lidado com o evangelho, com as escrituras? Como eu já vi várias vezes, bispo, em algumas convenções, o senhor diz, tá filmando isso? Por quê? Porque existem coisas que é para aquele momento, não é para além dali. Sem dúvida. Todo influencer deveria saber disso, o equilíbrio. Tinha coisas que Jesus falava diante da multidão em parábolas, mas aos seus discípulos em particular ele falava abertamente. Exatamente. Então existem coisas que a gente pode falar em público, pode fazer um corte, pode fazer nas redes sociais. Nós estamos tendo um alcance muito grande. O que falamos, o que vivemos, o que postamos, vai edificar vidas? Vai cooperar para o evangelho? Nesse sentido, é que eu clamo por equilíbrio, sabedoria, preparo teológico. Eu lembro de uma história, se o senhor me permite, 2 Samuel capítulo 18. Na morte de Absalão, Ahimaás se ofereceu para Joabe e disse, me deixa correr e entregar a mensagem. O capitão do exército de Davi disse, hoje tu não darás a mensagem. E ele mesmo, o capitão, ordena que outro vá e anuncie a mensagem a Davi. Por quê? Porque aquele ali viu o que aconteceu, tinha a mensagem e foi autorizado por Joabe. Só que aí, bispo, Ahimaás não ouviu falar. Ele viu. Ahimaás passa na frente do que foi enviado por Joabe, chega primeiro. E quando perguntam, cadê a mensagem? Ele disse, eu só vi um alvoroço, eu não sei o que aconteceu. O que chegou depois tinha mensagem. Então tem muita gente chegando primeiro na mídia social, tem muita gente com milhões de seguidores no Instagram, Facebook e YouTube, que pensa que isso lhe dá autoridade, como se a página de um Facebook fosse um certificado teológico de maturidade. Meu Deus. Amém. Chega primeiro, pelo número de seguidor que tem, pelos algoritmos que tem, pelos cortes que tem, mas não tem a mensagem. A verdade dificilmente dá like. Mas, pastor Eliseu, o senhor me permite fazer uma pergunta? Eu já vi muitos dos seguidores do senhor fazendo esse tipo de coisa, porque o senhor tem 3 milhões de seguidores. Vários. Como se o que o senhor fala se tornasse uma verdade absoluta, inquestionável. Que ninguém pudesse contestar. Que ninguém pudesse contestar. Como é que o senhor consegue lidar com isso? Sendo que algumas vezes, indiretamente, mesmo sem querer, o senhor acaba também proporcionando esse tipo de coisa. Eu digo só dando um parecer aqui. Eu digo até mesmo porque quando o pastor Eliseu se propôs a me ajudar... Logo depois passou o querido Rodolfo. Claro, sim. Quando o pastor Eliseu se propôs a me ajudar,
recebi a mentoria dele. A gente até postou uma foto de uma aula que nós estávamos fazendo em videochamada. E quando o pastor Eliseu, por motivos de horário e de correria, eu quero deixar isso aqui bem claro. Não, você não vai perguntar. Isso aí é um tema. Isso é um tema. Mas a gente quer saber, né? Por quê, né? Não sendo o advogado do pastor Eliseu, aí soma aquilo que o pastor acabou de falar. São os seguidores do pastor Eliseu. Porque o pastor Eliseu tem uma mensagem, tem um compromisso, tem residência, tem família, tem pastor, tá debaixo de uma autoridade. Por exemplo, eu acabei de mostrar que o pastor Igor, aconteceu um fato na nossa igreja semana passada, uma mulher está sentada, desculpa, perdão, interromper o senhor, sentada na cadeira de roda, terça-feira agora, meu culto é terça, não é segunda não, terça-feira. Toda segunda você é muito bem-vindo. Aí na terça-feira, ela Aliás, sentada... você não tem vindo. Ela sentada no culto, na cadeira de roda, pastor, bispo e pastor Calixto. Ela sentada na cadeira de roda, eu fiz 20 minutos aqui, ó. Levante e senta com a igreja, levante e senta, 20 minutos. O Senhor falou para mim fazer isso. Só até então eu não estou entendendo. Levante e senta. Eu não, só ouvi uma voz falar. Vamos perguntar, como é que funciona isso? Eu ouvi uma voz, como eu estou ouvindo o Senhor. Esses dias eu estava no aeroporto com o pastor Eliseu, eu até disse, eu queria até ser igual a esses profetas, que todo culto ele tem uma revelação. Eu não tenho todo culto, tenho revelação. Eu ouvi a voz, levante e senta. Daqui a pouco essa mulher fez isso aqui na cadeira. Quando ela fez aqui, ela levantou. Tá aqui o vídeo. Ela levantou. Quando ela levantou, não foi Deus que mandou eu falar. Quando eu percebi, já tinha falado. Se ela não andar, eu fecho a igreja. Não, pastor Marcinho, mas por que 20 minutos? Vamos lá para o cego de Betsaida, se não me falha a memória. Que Jesus tirou para fora, foi Betsaida. Jesus tirou para fora e cuspiu no olho dele, depois botou... Viu a árvore como homem, depois retornou novamente. Não dá 5 minutos. Mas o meu é mais demorado para o café da mulher. Até injetando fé na pessoa. Quem tá do lado dela tá tão desligado. E talvez eu não teria nem a resposta dessa pergunta. Mas o que aconteceu? Cai pro lado do mistério de Deus. Do mistério de Deus. Daqui a pouco ela saiu andando, tá aqui, andando. Se eu solto um vídeo desse na internet, hoje, por exemplo, a mulher, a Idete, que foi curada na nossa igreja, tantas outras coisas. O que aconteceu no Janeiro Profético, da nota de R$20, não sei se o senhor lembra, solta isso na internet. Hoje é um grande... No Janeiro Profético, eu sou professor assim. Aqui tem um homem de Brasília, que mora no bairro tal, na rua tal. Ele vai dar 80 mil de oferta. Ele já escreveu no papel 80 mil. E eu estava do lado do pastor Oséias. Falei, Oséias, esse negócio está exagerado. Está exagerado. Daqui a pouco o homem veio, disse, eu moro na rua tal, eu sou fulano tal, e o papel que eu falei que ia dar oferta está escrito aqui, pode olhar. Aí me trouxeram o papel, 80 mil. Falei, Oséias, fica quieto, que é melhor que eu quero. Então, aí o senhor imagina, pastor, hoje o que sofre, a Rafael está falando, é a questão das pessoas estão indo, e o pastor disse muito bem, mensageiros sem mensagens. Sim. O ano que vem eu completo 40 anos que eu estou no altar. 40 anos ministrando. Não sei se foi em 2018, 2019, Deus me usou falar com o pastor Eliseu, que as pessoas dizem que o senhor não acredita em revelação. Creio. Né? Deus me usou falar com ele. Não sei se era sua esposa, ou podia ter filho, o senhor, que não comparecia. Os dois. Os dois. Aí Deus me usou para falar. E aconteceu. Eu poderia pegar fazer um corte e jogar na internet. Não tem. Falou até o sexo do bebê. Não tem na internet e aconteceu. Então o que eu tô dizendo aqui, hoje os profetas, como você falou no sátiro, os verdadeiros, eles estão sendo colocados, desculpa a expressão chula que eu vou usar, que sou baiano, um balaio de gato. O mesmo como balaio. Se fosse a mesma coisa. Exato. Quando se fala profeta, é falso profeta. Por exemplo, só pensa em dinheiro. Todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão. Como se é encomendado. Eu desafio alguém pegar um vídeo meu, eu tomando uma cachaça, desculpa a expressão, eu em um cabaré, em outro local. Quando pegaram o Daniel, a mídia pegou o Daniel aonde? Na lei do seu Deus. Sim. Porque ele orava 3 vezes ao dia. Então, qual é a gente que fala a verdade? E nós somos perseguidos por pessoas que querem o nosso mal. Eu estava só interrompendo.
Estava em Orlando na virada do ano, aos 3, 4 anos atrás. Sentei na mesa, o senhor veio, era virada do ano, veio que trouxe champanhe. Falei para ele, rapaz, obrigado, eu não bebo. Ah, mas está pago, está no pacote. Obrigado, querido, eu não bebo. Foi lá, veio outro. Passou uns que chama de aquele de penas para andar para tudo quanto é lugar. E eu não gosto, pastor, de falar uma coisa para o senhor. O que é reservado, se pede perdão reservado. Uau. Mas o que se faz público, se pede perdão em público. Se o senhor quiser, eu venho aqui. Esses dias, o Silas Malafaia veio aqui e pediu perdão. Ele viu que eu tinha errado. E eu sempre respeitei o Silas. Eu digo que o Silas é necessário na igreja. Você não pode concordar com ele, mas não pode deixar de ter o Silas. Ele é necessário para a igreja. O reino precisa dele. Agora, o senhor foi muito infeliz. Né? Eu não quero que o senhor me peça perdão, porque eu não quero ficar com raiva do senhor, e a raiva que eu tenho do senhor eu ir para o inferno. Né? Eu não quero pedir perdão. Quero só orientar o irmão, publicamente, o irmão fazer uma análise antes de falar bobeira. Né? O menino estava na minha igreja. Se o senhor me perguntar quem era o menino, eu não sei. Eles puseram lá, o menino chegou, põe. São quase 8 horas de vigília. Agora, não sei se a sua igreja tem vigília. Se precisar de vigília, chama o pessoal do Brasil aí, que eles vão aí e ajudam o senhor. Aliás, se precisar de membro, chama o pessoal do Brasil aqui, que eles vão aí e ajudam o senhor para encher a igreja também. Tá bom? Agora, não fala mal do pastor, não. Eu não falo mal do pastor. Já tem o diabo para fazer isso. E, bispo, se o senhor me permite só uma coisa. Um dos meninos, desculpa, irmãos, um dos meninos que passou pela, agora eu vou usar aqui, então, o parlamento aqui, pela ordem do presidente. Só sendo um dos meninos em que a vigília deu oportunidade, um dos meninos em que o janeiro profético deu oportunidade, hoje é membro da Assembleia de Deus do Brasil, São Bernardo do Campo, chamado pastor Mateus Donato. O Mateus Donato é pastor do nosso ministério hoje, é um jovem, o pastor Eliseu conhece ele, pastor Igor conhece ele. Monstro sagrado. Um menino que prega demais. Prega em diversas igrejas do Brasil inteiro, né? Representa o nosso bispo, sempre leva a palavra do nosso bispo. Um menino honesto, um menino crente, fiel, leal. Olha, bispo, pra você ter ideia, todo dia manda mensagem onde vai estar. Foi lá que o senhor deu oportunidade e hoje prega no Brasil Eu comecei com 6 anos, quem era o meu pastor presidente? Era o pastor Luiz Gonzaga de Medeiros. Meu tio. Ali, irmão. Ô, bispo. Ali era pesado. Posso fazer uma pergunta pro senhor, bispo, se permite? Quantos anos o senhor começou? Eu? Fui batizado aos 12, fui consagrado aos 13. 13. Ô, bispo, tomo licença aqui para poder falar aqui de uma coisa que a gente tem criado, aliás, algumas pessoas têm criado muito tabu na rede social hoje em dia. Essa questão de criança estar no altar pregando, de jovens estar no altar pregando. São pessoas que não entendem que o chamado de Deus para alguns vem mais cedo, né? A Bíblia diz daquela menina da casa de Naamã que foi usada como instrumento para levar Naamã até o profeta. A Bíblia diz aquele menino que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e quando ele vai trazendo aquilo até Jesus, Jesus multiplica e mata a fome da multidão. O problema é que a guerra hoje em dia está com muito Saul e Davi. Saul tem raiva de Davi porque Deus levantou Davi, não levantou Saul. Deus levantou Saul, só que Saul não tratou bem aquilo que Deus deu para ele. Então Deus rejeitou, falou a Samuel, até quando tu terás dó de Saul, teu o Senhor rejeitado. Deus rejeitou a Saul e Deus levantou a Davi. Tanto que no texto diz: trazei-me um menino que toque bem a harpa. Bispo, o texto diz que é para trazer um menino que toque bem a harpa, que saiba tocar a harpa. A Bíblia diz também que jovens, lembra do teu... Eu quero dizer que se tem menino por aí que prega, tem Deus na vida, pode vir no Brás que eu dou oportunidade. Ô bispo, eu queria acrescentar aqui, tem uma geração muito... A gente, como tá falando de menino, de jovens que têm se levantado, tem uma geração muito boa, conheço muitos, tem muitos amigos que cantam, que empregam, mas assim como existe pessoas boas, existe meninos também que não valorizam, porque tem muitos meninos se levantando e desprezando a história que vocês construíram, achando que eles são superiores.
E não, a gente tem que se submeter a uma autoridade espiritual. Eu só tô aqui hoje... falta de ensinamento. Exatamente. Então eu tenho que entender que eu só tô aqui hoje porque o bispo Samuel Ferreira preparou o caminho. Devemos essa Eu só honra. tô aqui hoje, a gente só tá aqui hoje, só tá se levantando jovens para pregar, para cantar, porque bispo Primaz, Manuel, preparou o caminho. A gente só tá aqui, só tem jovens... Nós não podemos deixar eles de canto. Isso, a gente só tá aqui, só tem jovens se levantando, porque Paulo Leivas Macalão preparou o caminho. Porque Daniel Berg e Gunaving preparou o caminho. Correto. Então nós só estamos aqui, nós não podemos. A juventude que está se levantando Eu não sempre pode digo uma desprezar. coisa, eu assumi que foi feito. Então a Eu juventude. não fiz para assumir. Isso. Eu assumi que foi feito. Eu agora tenho que fazer minha história para frente. Para alguém lá na frente olhar e dizer, ele fez. E dizendo... Desculpe-me, qual é hoje a liderança a nível nacional, abre aspas, que dá oportunidade para menino? Ah, Chama-se Bispo Samuel Ferreira. É o único que dá oportunidade. Desculpa. A gente tá cansado. Foi de no muita púlpito gente da... Falar é muito fácil, forjar. Eu vim de uma casa que eu não tinha pastor na minha casa, eu não tinha diácono na minha casa, eu não tinha evangelista na minha casa, na minha família não tem um pastor. Mas, pastor e Osés... Deus me levou onde levou, por quê? Porque eu tive um líder que me encontrou. Eu nunca vou me esquecer. Quando Olha o bispo isso. chegou no Brás, o bispo vai, no dia da posse, o bispo no canto do púlpito falou assim no meu ouvido, meu filho, fica debaixo da minha cabana, que você vai se dar bem, Deus vai ser com você. Eu vejo Deus na sua vida. Eu me lembro que um momento da igreja, que eu tive um momento muito complicado, isso é coisa de menino precisa compartilhar, que eu dirigia uma igreja, que o bispo havia me confiado para representá-lo, tivemos um problema de uma rebelião, eu lembro que acabou o culto, eu vim aqui, eu trouxe a chave da igreja, desnorteado, falei, bispo, eu não aguento mais, eu sou muito menino, não vai dar para mim, tá aqui a chave, o senhor põe o tobreiro lá, o bispo olhou para mim e falou assim, ô meu filho, a sua sorte é que hoje eu tô bem. Faz o seguinte, pega essa chave, vai para sua casa, porque eu sei onde você vai chegar. Isso que você tá fazendo é ação de menino, mas eu tô aqui para ensinar o menino. E se eu tivesse dado um de louco, talvez eu não estaria onde está. Talvez não, eu não estaria onde estou hoje. Agora, eu não posso. Esse dia alguém falou, por que você põe debaixo da direção? Por que você põe foto comigo? Ué, quem é meu líder? Quem me deu oportunidade? Quem abriu o caminho para eu passar? Eu tô onde eu tô, por quê? Questão Como o de assunto honra. é internet, eu acho que é importante até esse ponto. Porque a internet dá voz a meninos que realmente são imaturos. Mas que precisam reconhecer a liderança que tem. E esse é o ponto. A gente se não tiver, e se não tiver, eu acho que a gente não realidade é pode uma sair na só. internet aí, desculpa a real- expressão, bispo, desembestado, exato. fazendo, acontecendo, esquecendo que tem um líder. E se comprometer também que qualquer coisa errada que se você fizer lá, você compromete o seu líder. Exatamente. Então, Porque quem acho dá a que palavra é o líder, quem protege é o líder. O mesmo altar que dá a oportunidade é o altar que instrui. O mesmo altar que dá a oportunidade é o altar que abraça. E o altar também A gente só tem que, E a gente altar só que tem que pune entender. também. Normalmente, é até o contrário. Normalmente a gente primeiro instrui e depois dá o altar. Exatamente. A gente precisa só entender uma coisa que eu falo aqui, não tô falando por mim. Eu tô te falando de uma geração que eu tô representando aqui nesse podcast. Eu não tô falando pelo missionário Miguel Oliveira. Eu tô falando que ontem eu estava pregando no culto, pastor Eliseu Rodrigues, e parou no culto uma mãe de luto porque perdeu o filho dela há 7 dias atrás. E o neto dela, de 5 anos de idade, ele tava com a cara fechada porque perdeu o pai. E eu brincando com ele, brinquei The King, consegui, a mãe dele veio chorando pra mim e falou assim, Miguel, depois de 7 dias você conseguiu tirar um sorriso do meu filho, do meu neto. Eu tô falando aqui de uma geração que eu represento. Pastores, eu olho pra câmera, quando os senhores batem em mim, os senhores não estão batendo no Miguel Oliveira, os senhores estão batendo em jovens que eu tô representando. Vocês, quando ridicularizam eu em cima do altar pregando, os senhores não estão ridicularizando. Vocês estão colocando medo em jovens que dizem assim, se o Miguel tá apanhando, se eu for pra rede social, eu vou apanhar também. É claro que o Miguel tá falando isso, para quem tá fora daqui, tá vindo lá de lá, que é uma audiência absurda. Também 360 municípios, no Rio de Janeiro inteiro agora. Pastor Eliseu, o senhor queria falar uma coisa? 2 pontos. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Olha aí. Mas Olha, se não fosse alguém que confiasse, desse chance. sim, bispo. 5 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo numa escola dominical. A partir dali, eu comecei a pregar em congressos de crianças. Olha aí. Que não existem mais. Tá faltando, bispo, Que não nas existe Assembleias de ótimo. Deus. Então, o meu público era um público que entendia a minha linguagem. Meu pai e minha mãe me instruía com mensagens para aquele público.
E em muitos ambientes onde eu pregava, depois do culto, pastores. Porque, como o senhor falou, o senhor simplesmente aprovou o que alguém fez. O senhor não chamou uma criança e disse, prega aqui. E o senhor tem autoridade para isso. Mas alguém chamou, o senhor não proibiu. Ok. 1 Samuel 3, entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. O menino tinha chamado e Eli tinha sensibilidade. E mais, depois que ele é consagrado, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Um menino. Era. Então, essas narrativas nos fazem confirmar que o pentecostalismo clássico, em sua origem, sempre deu oportunidade a crianças, sim. Mas teve sempre um público para que entendesse a linguagem dessa criança. E mesmo pós-pregação, essa criança era instruída. O senhor já me exortou aqui na Debras. O senhor disse assim, quem exorta pastor, é pastor. É outro ponto, bispo. E você aceitou. Aceitei. E aí, o meu pastor me chamou, me colocou como co-pastor em um campo hoje, Assembleia de Deus Central em Goiânia, Sim. nós temos 5.000 membros. Sim. Hoje, como co-pastor, ele diz, agora você Mudou a tem... história. Agora é outra coisa. Então, o que os nossos meninos pregadores estão falando? O que um menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Entendi. Eu cheguei na igreja do Brás, olha a loucura. Quem dirigia o departamento infantil... Paulo não era o meu casado e irmão. falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Espírito. Eu vou parar de pregar sobre cruz, que eu nunca tive crucificado. Não vamos discutir. Não, você vai pregar sobre cruz. Aí nós vamos discutir se Paulo foi casado ou não foi. Não, primeiro tem esse debate tradicional. Tem essa questão ainda também. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, ele era... Outros dizem que ele era solteiro. Ele era... Solteiro não. Paulo era teólogo. Paulo era Pastor, mas se Deus quiser colocar... Licença. Pode falar, não, Miguel. O senhor primeiro. Paulo era teólogo. Paulo era poliglota. Paulo era plantador de igreja. Paulo dominava a teologia judaizante e causou... Olha para mim, Miguel. E causou a teologia que nós nos baseamos nela. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Se Cristo não o estabelece como aquela voz que ele se tornou, óbvio, a gente não consideraria os textos de Paulo inspirados. Então, Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então não posso pregar o que está escrito, porque eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, Pastor, certas doutrinas, para que, Miguel, para que você tenha autoridade para falar. Olha, de fato, é complicado entender. Não é complicado entender, é você Miguel, se submeter a falar disso. Isso aí é simples. Peraí. Eu cheguei na igreja do Brás, quem tomava conta, dirigia todo o departamento infantil, era a irmã que não tinha filho. Ora, como é que essa irmã vai saber trabalhar com criança ou saber o que é uma criança se não tem filho? 2. Cheguei na igreja do Brás, quem dirigia os jovens tinha 55 anos de idade. Está tudo errado. Há coisas na Bíblia que são peixe. Tem que comer com cuidado por causa do espinho. Então, há coisas na Bíblia que você não pode pregar. Assim como há coisas que você prega hoje, que eu, na minha posição, não posso mais pregar. A igreja, a Bíblia, tem tudo. Rapaz, se você endoidar a pregar São João 3,16, você arruma trocentas mensagens. Então, evita de pregar, por exemplo, qual a ponta maior da besta. Não leva a nada. Não leva a nada. Não, e é isso que eu estou falando aqui agora. Se você pregar lá, olha lá, Josué, ouvindo de Deus, ser forte, corajoso, não te espante, não te pasme. Você pregar Moisés no Rio Nilo, ok. Mas você pregar, por exemplo, Coré e Abdã, e o outro era Coré? Coré abriu Datã. Você pregar sobre isso, não funciona. Porque você ainda não tem essa estrutura. Mas presta atenção. Teu futuro vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você está tendo um presente único, mas o que Deus vai te usar no futuro é loucura. Mas tudo depende de você estabelecer mentores,
Não estabeleça só um. Sabe por quê? Você tem que ter o choque de dois, com ideias diferentes. E na oração, Deus vai te revelar o melhor. Você é um diamante, um brilhante. Agora, você precisa ser lapidado. E você vai ser lapidado, já está sendo lapidado, vai ser lapidado por outros diamantes. Bispo, Só quem perfeito. lapida diamante é diamante. Perfeito o que o senhor foi- falou. Licença rapidinho, que eu deixo você falar. Revelação, profecia. Eu posso, com 8, 9, 10, 5 anos de idade, falar pela